Olá, eu sou o Padre Alexandre Fernandes. Nós estamos aqui conversando sobre o Catecismo da Igreja Católica. É claro que nós não o estamos seguindo da forma como ele é composto, mas nós estamos o trazendo a partir de uma compreensão para você. Já tivemos 12 encontros. Esse é o nosso 13º encontro. E nós vamos falar hoje sobre a comunhão dos santos e o perdão dos pecados. Meus queridos filhos e filhas espirituais, sejam bem-vindos. Hoje falaremos sobre a comunhão dos santos e o perdão dos pecados. Nos nossos dias, quando falamos a palavra santo, sempre nos referimos a alguém que já faleceu e cuja fama é de muita bondade e caridade. Ou mais precisamente ainda, falamos dos que a Igreja já reconheceu o testemunho de santidade e foram canonizados como Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Pio de Petreutina, São Francisco de Assis e tantos outros. Mas você sabia que este termo era destinado no início da Igreja a todos os batizados? São Paulo gostava de usar este termo para saudar os destinatários de suas cartas, como podemos ver na carta aos Coríntios e aos Efésios. Santos eram todos aqueles que aceitaram livremente o convite de Jesus, foram batizados e se converteram, tornando-se membros do corpo místico de Cristo. Embora continuassem pecadores, tornavam-se membros de uma comunidade em que a cabeça é santa. Assim também nós hoje, mesmo que desacostumados com este termo, se referindo a nós, somos santos no sentido estrito da palavra, pois com a graça de Deus e pelo batismo, somos moradas do Espírito Santo. Neste sentido, quando rezamos o creio, falamos: creio na comunhão dos santos e na remissão dos pecados. A comunhão dos santos são todos os cristãos que vivem em união. Aqui podemos abranger bem mais a ideia. Existe a comunhão dos santos que estão a caminho, na igreja peregrina, que somos nós, ainda na luta contra o pecado. Aos que estão no tempo da purificação, os da igreja padecente ou do purgatório, e a igreja celeste, triunfante, onde os santos e santificados ao lado de Deus, numa união intensa com Ele. A comunhão dos santos, nesse sentido amplo, somos nós e aqueles que já estão no céu. Mas o que isso muda em minha vida? Muita coisa, meus amados. Sabendo dessa comunhão, temos plena certeza que não estamos sozinhos. Todos nós estamos unidos a Cristo. Somos membros de um imenso corpo com vários membros. Nós somos os santos que estão se santificando nesta vida e aos santos que já se santificaram estão junto de Deus. Os nossos irmãos santificados que estão no céu oram e intercedem por nós. Existe uma grande confusão ao falar deste assunto com os nossos irmãos protestantes. Contudo, a confusão está mais uma questão de linguagem. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, sem sombra de dúvidas. Mas acreditamos na intercessão dos santos que, por estarem juntos de Deus, podem pedir em nosso favor. Isso é mais do que comum do que nós imaginávamos. Veja um exemplo. Uma pessoa está doente e vai para o hospital e descobre que está sofrendo de uma terrível doença. Rapidamente a notícia se espalha nos grupos de amigos e todos formam uma corrente de oração pela pessoa que está enferma. O que é isso? Intercessão. Da mesma forma, quando alguém ou algum fiel pede para rezar por ele, o que eu estou fazendo? Intercedendo por ele. E sabemos que este é um costume e uma crença que não existe apenas na Igreja Católica. Todas as igrejas rezam pelos seus membros, ou seja, intercedem uns pelos outros. Como queremos ser participantes da felicidade do céu e viver em comunhão com todos os santos que lá estão, precisamos passar a vida buscando uma autêntica conversão, nos arrependendo de nossos pecados e fazendo de nossa vida um canal da graça de Deus. Por isso exige o sacramento da confissão,
para nos ajudar sempre a recorrer ao perdão e à santificação. Deus não deixa de nos dar alternativas e meio para sempre viver em perfeita união com Ele. Se pecamos, Ele é o Pai misericordioso, que nos espera de braços abertos e, como na passagem do filho pródigo, restabelece em nós a dignidade de filhos e faz a festa com a nossa chegada. O fim do caminho nesta terra e o início de uma história plena não acontece estando sozinhos. Estamos sempre em comunhão e com santos. Os que caminham ao nosso lado buscam uma sincera conversão, e os que já nos esperam no céu para juntos celebrarmos eternamente as misericórdias de Deus. Aqui eu gostaria de conversar mais um pouquinho com vocês. Se nós cremos que somos parte do corpo místico de Cristo, fomos associados a Ele pelo batismo, nós cremos que Jesus ressuscitou e venceu a morte. Por isso existe algo tão importante que precisamos compreender. Para aqueles que morrem, eles não permanecem na morte ou na sombra da morte, porque para nós cristãos, a morte é só aquele que está ausente de Deus. Por isso, aqueles que já foram antes de nós, eles estão em Jesus, eles estão salvos. Ou eles estão no caminho da purificação, da qual nós chamamos de purgatório, eu ainda vou aprofundar sobre isso, ou no caminho, ou dentro da glória de Deus no céu. Mas são almas vivificadas por Jesus Cristo. Nós vamos ainda aprofundar sobre isso. O nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a ressurreição da carne e a vida eterna. Não deixe de colocar aqui o seu questionamento, a sua dúvida, a sua pergunta. Eu vou ler todos os comentários e nós vamos ir tirando todas as dúvidas. Fiquem com Deus.